Oi, boa noite, minha gente. Hoje, a paz do Senhor, né? Hoje a gente vai ler Êxodo, capítulo 14, no versículo 10, que está falando aqui da saída dos hebreus do Egito, que Deus tinha entregado a eles a liberdade, né? Ele estava a um passo da liberdade, que foi próximo de chegar à travessia do Mar Vermelho. Mas eles ainda, vendo o que Deus tinha feito com as pragas diante de Faraó, e que nenhuma das pragas chegou a atingir os hebreus, né? Que estavam protegidos com a unção de Deus, porque as pragas atingiam todos os egípcios, mas nenhuma das pragas chegou a atingir diretamente a vila que morava os escravos, né? Era que eles tinham uma cidade à parte, que tinha a cidade dos nobres e tinha a cidade dos escravos, né? Era que eram os hebreus. Mas assim que saíram do Egito, não tinha saída ainda, na realidade, né? Assim que estava na porta de saída, veio a primeira adversidade. E lá no capítulo 10 vai dizer: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para que nos tire de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? E não está a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Porém, Moisés disse ao povo: Não temas, estai quietos e vede o livramento que o Senhor, que hoje vos fará, porque aos que hoje viste, nunca mais veres para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos clamareis. E a palavra de Deus aí está falando que Moisés sabia que Deus ia dar livramento a eles, mas a mentalidade do ser humano é tão pequena que mesmo diante de tanta prova que Deus tinha dado a eles da libertação, eles continuavam sendo escravos. Vejam que eles já estavam sendo acompanhados por uma coluna de fogo no deserto à noite e por uma nuvem durante o dia, uma nuvem que deixavam eles com o sol do deserto durante o dia é insuportável, né? Mas Deus botou uma nuvem com redemoinho de vento, deixando eles fresquinhos o dia todo, para que eles não sofressem no deserto. Mas depois de 10 pragas, depois de eles já estar terminando de atravessar o deserto e chegar na porta do Mar Vermelho, vem a primeira adversidade, que foi os egípcios, que estavam vindo em caminho de encontro a eles. Aí já começaram a blasfemar, né? Aí depois foram recorrer a Moisés, para Moisés, dizendo que Moisés tinha tirado ele da mão de Faraó para morrer no deserto. Mas Moisés, no coração dele, sabia que Deus ia dar livramento. E sabia que tinha que acontecer aquilo, que já era um teste se o povo realmente estava se libertando da escravidão. Mas aí mostra, nesse primeiro obstáculo, já mostra que eles nunca deixaram de ser escravos. Eles deixaram de ser escravos do Egito, mas eles estavam sendo escravos dele mesmo. Aí aconteceu que Moisés subiu, levantou seu braço e começou a abrir o Mar Vermelho. E abriu uma passagem diante do mar, né? Que coisa linda.
com o poder que Deus deu a ele, levantar o braço, erguer uma madeira, um cajado diante do mar e o mar se abrir, que é uma coisa que aos olhos humanos é impossível. As águas pararam, mudar seu curso e abrir um mar e ficar em seco seu leito. Mas os hebreus viram que os egípcios vinham, viu o mar vermelho sendo aberto e mesmo assim o medo continuou no coração deles. Continuaram atravessando o mar vermelho e olhando para trás e vendo aquela coluna de fogo que ficou guardando eles na travessia, não deixava os egípcios passar para não acompanhar eles. Aí assim que chegaram ao outro lado, que era o momento que eles tinham que ver que tinham errado em duvidar do poder de Deus, que foi quando Deus mandou Moisés estender os braços e fechar as mãos uma contra a outra, e o mar vermelho chegou a se fechar e que nem a Bíblia relata que não sobrou nenhum guarda de Faraó, todos morreram. E eles chegaram no outro lado e mesmo assim não depois de tanta graça, tanta misericórdia diante de Deus com eles chegaram no deserto e a blasfêmia não saiu da boca deles. Porque no primeiro momento que vinha uma adversidade, eles iam a Moisés e começavam a cobrar Moisés. Aí veja, minha gente, o que eu estou querendo relatar aqui é porque às vezes a gente é escravo, em poucas palavras, né, que eu estou lendo hoje essa parte, que em poucas palavras diz que a gente às vezes é escravo da gente mesmo, né? Aí você me pergunta, escravo de quê? Às vezes a gente é escravo do pecado, que a gente comete algum pecado, a gente há de cometer, que a gente veio do pecado e somos pecadores. Só em falar que a gente não é pecador, a gente já está pecando. E também a gente é escravo, muitas vezes, da bebida, a gente não consegue deixar, da prostituição. Às vezes a gente é escravo de internet, que internet tem seu lado bom, que tudo nesse mundo tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente é escravo da internet e a gente não consegue deixar, por mais que a gente tente, a gente não consegue sair 100% do pecado, que o pecado, ele é doce, né? Quando a gente não peca, como, vamos supor, quando a gente não peca numa coisa, mas a gente está pecando em outra. E o ser humano, ele tem que se libertar do pecado, porque o pecado é um divisor entre a gente e Deus. Quem nos separa de Deus não é o mar vermelho. O mar vermelho separava Israel, que era o povo, e hoje é o Estado de Israel, separava o Egito de Israel. E hoje o mar vermelho que separa a gente de Deus é o pecado. O pecado que vem na mentalidade da gente. O pecado ele está dentro do nosso consciente, mas a gente tem que repreender e acreditar em Deus, que tudo que está dito na Bíblia, que a Bíblia relata sobre o pecado, desde o princípio, né? Do pecado começou no princípio, lá em Gênesis, já começou o pecado. E se você for lendo toda a Bíblia, você vai chegar próximo em Apocalipse, você vai ver que é uma das palavras mais faladas na Bíblia é sobre o pecado, que o pecado nos afasta de Deus. Mas só que isso está demorando a entrar na mentalidade das pessoas, que você vê, o pecado é tão grande hoje que você vai repreender alguém sobre, não, você está mexendo muito em celular, mas não sei o que, essa pessoa é capaz de não querer falar mais com você, se é uma pessoa até própria da sua família, e ela dizer, não quero falar que fulano está se metendo com minha vida, mas é porque o pecado é o mar vermelho que nos afasta de sair da escravidão. E a escravidão que a gente hoje está, ela é racional.
A gente sabe que a gente está sendo escravo da gente mesmo. A gente não quer, como que eu digo, não quer perder seu ego de dizer, não, eu estou pecando, eu estou errado, eu estou sendo escravo. Porque todos nós somos escravos de alguma coisa. Às vezes a gente é escravo do ódio, às vezes a gente é escravo de um celular, escravo de um trabalho, escravo de um relacionamento que não deveria acontecer, não deveria nunca ter acontecido, e a gente é escravo. E a gente só vai ter aproximação com nosso Deus quando a gente nos libertar dessa escravidão. E para se libertar da escravidão que a gente passa hoje, a gente só se liberta com oração, pedir muito a Deus para que a gente se afaste do pecado e que nos livre de tanta coisa mal que vem acontecendo nesse mundo, que é através da escravidão que acontece o que vem acontecendo. Tudo aquilo que aconteceu com os hebreus depois que chegaram no outro lado do Mar Vermelho, foi tudo fruto do pecado, tudo aquilo de ruim, né, que aconteceu com eles. Não o que é de bom, o que é de ruim que aconteceu com eles, foi que veio aquele pecado que veio dentro deles, lá do Egito. E eles não conseguiram sair da escravidão do pecado, eles saíram da escravidão de Faraó, mas não se libertaram da escravidão do pecado. Tenham uma boa noite e essa é a palavra que tocou no meu coração de passar para vocês hoje. Fiquem com Deus e uma ótima semana.